Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Hios, Theos, Soter. Bem-vindos e bem-vindas ao Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conteúdo, em mensagens bíblicas que vai mudar e transformar a sua vida. Aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu vou compartilhar o significado do Jubileu de Aço, 11 anos de ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. As preciosas promessas de Jesus Christos. Hios, Theos, Soter. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ao ouvir, seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar a procrastinação, a autossabotagem, as crenças limitantes, os pensamentos negativos, os pecados de estimação e viver a vida de seus sonhos. Pense nobremente, para nobremente viver as preciosas promessas de Cristo Jesus. Ouça a porta das ovelhas. Ouça a voz terapêutica de Jesus Christos e Theos Soter. Se antes Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez um contraste na parábola entre o pastor e os ladrões e salteadores, em João capítulo 10, versículo de 1 a 6, agora ele, Jesus Cristo e Theos Soter, faz um contraste entre a porta e os ladrões e salteadores no evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, versículos 7 a 10. Jesus Cristo e Theos Soter afirma categoricamente que ele mesmo é a porta. Ego em mim, eu sou a porta das probatum, das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7.
Você vai aproveitar ao máximo o jubileu de aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus Cristo Osios Theos Soter. Não há outra porta te irá, não há outro caminho, não há outro Soter, Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta, te irá. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina. Não se trata de uma igreja nem de uma denominação. A porta te irá é Jesus Cristo Osios Theos Soter somente. Vou compartilhar 4 verdades acerca de Jesus Cristo Osios Theos Soter como a porta te irá das probaton, das ovelhas. Se prepare, esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta da salvação. E Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, amém, em verdade, amém, vos digo, ego eimi tira probaton, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Eu sou ego eimi a porta tira. Se alguém entrar por mim, será sozo, salvo. João 10, 9. Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta da salvação, a porta do céu, a pátria celeste. Há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta da salvação. Só Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta do céu, a pátria celeste. Ninguém poderá entrar na bem-aventurança eterna senão por Jesus Cristo Osios Theos Soter. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Jesus Cristo. Osios Theos Soter. Você está ouvindo do Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, as preciosas promessas de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta da libertação. Ego eimi tira. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será sozo, salvo. Entrará e sairá. João, capítulo 10, versículo 9. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus Cristo Osios Theos Soter é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus Cristo Osios Theos Soter, entra e sai. As probaton, as ovelhas de Jesus Cristo Osios Theos Soter,
são livres. Deus nos chamou para a liberdade. Em terceiro lugar, Jesus Christos Ios Theos Soter é a porta da provisão e achará pastagem. João, capítulo 10, versículo 9. Quem entra pela porta, que é Jesus Christos Ios Theos Soter, encontra pastagem. Nele, Christos, a provisão farta e vida abundante. A nossa provisão espiritual é encontrada em Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, é o nosso alimento. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, é o pão da vida. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, é a água da vida. O legalismo farisaico estava matando as pessoas, mas quem vai a Jesus Christos Ios Theos Soter encontra uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Quero que você se lembre disso. Em quarto lugar, Jesus Christos Ios Theos Soter é a porta da vida abundante. Eu vim para que tenham vida, Zoé, e a tenham em abundância, perissos. João, capítulo 10, versículo 10. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Jesus Christos Ios Theos Soter é a vida e veio para dar vida, vida plena, abundante, eterna. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, as preciosas promessas de Jesus Christos Ios Theos Soter, do Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você ouviu os predicados da porta tirar da probatom das ovelhas. Agora você vai ouvir as duas marcas dos ladrões e salteadores. Primeira, quanto ao seu ofício, os ladrões e salteadores não têm legitimidade. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ladrões cleptes, salteadores leistes, mas as probatom, as ovelhas, não lhe deram ouvido a coo. João, capítulo 10, versículo 8. Os que vieram antes de Jesus Christos Ios Theos Soter são ladrões, cleptes e salteadores, leites. E, obviamente, Jesus Christos Ios Theos Soter não está se referindo a Ioannes Baptistas, nem aos profetas, pois estes apontaram para Jesus, Christos Ios Theos Soter, e foram fiéis
em seu ministério. É claro que Jesus Cristo Zios Theosote está falando sobre os líderes que, em vez de conduzirem as probatom, as ovelhas em segurança ao aprisco de Deus, afugentaram as probatom, as ovelhas, como os fariseus fizeram com o homem que foi expulso, o homem cego de nascença, a qual Jesus Cristo Zios Theosote curou, em João capítulo 9. Os fariseus, chamados por Jesus Cristo Zios Theosote, de filhos do diabolos, hipócritas, agiam como ladrão que vem roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Quero que pense nisso. Segunda, os ladrões e salteadores, quanto à sua ação, são devastadores. O ladrão cleptes vem somente para roubar, clepton, matar, tuon e destruir, apolume. João capítulo 10, versículo 10. Em primeira instância, o ladrão aqui é o fariseu. Esses líderes religiosos matavam e destruíam as pessoas que eles tinham roubado. Referência bíblica de Mateus 23, versículo 15. O ladrão, defraudador, ratoneiro, cleptes, não tem outra agenda a não ser roubar, matar e destruir. Ele, o ladrão, defraudador, ratoneiro, cleptes, vem somente para isso. Esse é um retrato imediato dos fariseus. E ainda mais aponta para todos os líderes religiosos que oprimem e destroem o povo em vez de apacentá-lo. Essa é uma descrição clara do próprio diabolos, inspirador de todos os falsos pastores. Eu quero que você se lembre disso. Você está ouvindo no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador as preciosas promessas de Jesus Cristo Zios Theosote. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora sobre o Kalos Poimen, o bom pastor. Jesus Cristo Zios Theosote faz mais um contraste agora entre o poimen e o mercenário. O mercenário, mistotos, é alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é poimen nem dono das ovelhas.
O mercenário Mistotos faz o seu trabalho para receber um salário. O mercenário Mistotos não está ali para arriscar sua vida, e sim para ganhar seu sustento. O poimen, pastor, porém, sendo dono das ovelhas, importa-se com elas, defende-as e até o ponto de dar a vida por seus animais. Entre tantos nomes de Jesus Christos Ios Theosote, Kalos Poimen, o bom pastor, é um dos quais nos chamam a atenção desse jubileu de aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Jesus Christos Ios Theosote nos chama de probatom, de ovelhas, e a ovelha é um animal indefeso, inseguro e míope, que não pode alimentar a si mesma, proteger a si mesma, nem limpar a si mesma. A probatom, a ovelha, é totalmente dependente. Há um gritante contraste entre o poder do divino pastor com a fragilidade da ovelha, probatom. Há um gritante contraste entre as necessidades da ovelha e a rica provisão oferecida pelo bom pastor, Jesus Christos Ios Theosote. Ouça a voz da Bíblia. Os grandes líderes do povo de Deus exerceram a função de pastor. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram pastores de ovelhas. Moisés era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Deus é chamado de pastor de Israel. Israel é chamado de rebanho de Deus. Pense nobremente para nobremente viver. A Judéia, lugar de montanhas e vales, não era adequada para a agricultura. Prevalecia a pecuária. Havia muitos rebanhos de ovelhas. O Messias, Jesus Christos, nos é apresentado no livro de Salmos como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Salmos capítulo 22. E ainda mais como o grande pastor que vive para as ovelhas. Salmo 23, e no mesmo pensamento, e como o supremo pastor que voltará para suas ovelhas. Salmos capítulo 24. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus Christos Ios Theosote se apresenta como Kalos Poimen, o bom pastor. Ego em mim, eu sou o Kalos Poimen, que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O adjetivo bom aqui não é agathos, mas kalos.
O sentido básico da palavra kalos é maravilhoso. A palavra kalos indica o caráter excelente de Jesus Cristo Dios Theos Soter. Esse, o kalos poimen, o bom pastor, corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. Ele, Jesus Cristo Dios Theos Soter, é único em sua categoria. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, nos fala que o Jesus Cristo Dios Theos Soter, ressurreto dentre os mortos, é o grande poimen das probatons, das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. E o apóstolo Petros, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, fala-nos do Supremo Pastor que se manifestará para dar às suas ovelhas a inacessível coroa da glória. Guarde isso em sua mente. Aqui agora vou destacar várias verdades sobre Jesus Cristo Dios Theos Soter, o kalos poimen, o bom pastor. Em primeiro lugar, o kalos poimen, o bom pastor, sacrifica-se pelas ovelhas. A Bíblia diz: assim como o Pater me conhece a mim, e eu conheço o Pater, e dou a minha vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15. Jesus Cristo Dios Theos Soter não é apenas o pastor. Ele, Jesus Cristo Dios Theos Soter, é o kalos poimen, o bom pastor, o maravilhoso pastor. O kalos poimen não é aquele que oprime, explora e devora as ovelhas, mas aquele que dá vida pelas ovelhas. Jesus Cristo Dios Theos Soter deixa isso explícito nos versículos 11 e 15 do Evangelho de João. Os fariseus haviam acabado de expulsar da sinagoga o cego curado por Jesus Cristo Dios Theos Soter. Eles, os fariseus hipócritas, usaram seu poder eclesiástico para oprimir as pessoas e lançá-las fora. Jesus Cristo Dios Theos Soter, o kalos poimen, o bom pastor, veio não para expulsar as ovelhas, mas para dar a vida pelas ovelhas. Como se sente agora? Jesus Cristo Dios Theos Soter veio para morrer pelas ovelhas. Ele, Jesus Cristo Dios Theos Soter, amou as ovelhas e por elas se entregou. Jesus Cristo Dios Theos Soter não foi uma vítima das circunstâncias. Jesus Cristo Dios Theos Soter não foi como um animal que se arrasta para o sacrifício contra a sua vontade. Ele, Jesus Cristo Dios Theos Soter,
entregou sua vida voluntariamente. Quer saber como Jesus Cristo Osios Theosote deu sua vida pelas probatom, pelas ovelhas? Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, se deu voluntariamente. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João capítulo 10, versículo 17. As pessoas não puderam tirar a vida de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, voluntariamente a entregou para tornar a reassumi-la. Não foi Judas Iscariotes que, por ganância, levou Jesus Cristo Osios Theosote à cruz romana. Não foi Pedro que, por covardia, negou a Jesus Cristo Osios Theosote e que o levou à cruz. Não foi o sinédrio judaico que, por inveja, julgou Jesus Cristo Osios Theosote réu de morte e o levou à cruz. Não foi Pilatos que, por conveniência política, sentenciou Jesus Cristo Osios Theosote à morte e o levou à cruz. Não foi a multidão ensandecida, insuflada pelos sacerdotes, que levou Jesus Cristo Osios Theosote à cruz. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, foi para a cruz voluntariamente. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, se entregou por amor. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, se deu voluntariamente. Você está ouvindo as preciosas promessas de Jesus Cristo Osios Theosote no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, se deu sacrificialmente. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, não amou suas ovelhas apenas de palavras. Jesus Cristo Osios Theosote verteu seu sangue pelas ovelhas. Não havia outro meio mais ameno. Não havia outro caminho de salvação. Para salvar suas ovelhas, a lei de Deus que foi violada precisava ser obedecida. A justiça de Deus ultrajada precisava ser satisfeita. Somente o sacrifício de Jesus Cristo Osios Theosote, o Cordeiro sem mácula, poderia salvar as probatom, as ovelhas. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, se deu vicariamente. Jesus Cristo Osios Theosote morreu em lugar das ovelhas. A morte de Jesus Cristo Osios Theosote não apenas possibilitou a salvação das ovelhas, mas realmente a efetivou. O sacrifício de Jesus Cristo Osios Theosote foi substitutivo. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, morreu em lugar das ovelhas. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote,
pagou sua dívida. Jesus Cristo Theosote não morreu para abrandar o coração de Deus, mas como expressão do amor de Deus. Guarde isso em sua mente. Não foi a cruz que inundou o coração de Deus pelas ovelhas, mas foi o coração inundado de amor pelas ovelhas que providenciou a cruz. A cruz é o maior arauto do amor de Deus. Nela, Jesus Cristo Theosote morreu por pecadores. Nela, a cruz, o justo Jesus Cristo morreu pelos injustos. Nela, a cruz, encontramos uma fonte de vida e salvação. Em 5 ocasiões, ao longo desse sermão, Jesus Cristo Theosote afirma claramente a natureza sacrificial de sua morte, em João capítulo 10, versículo 11, 15, 17 e 18. Ele, Jesus Cristo Theosote, não morreu como um mártir executado por homens. Ele, Jesus Cristo Theosote, morreu como um substituto, entregando a vida voluntariamente por suas ovelhas. Apesar de o sangue de Jesus Cristo Theosote ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para os que creem. Eu quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, o Kalos Poimen, o bom pastor, conhece intimamente suas ovelhas. Ego em mim, eu sou o Kalos Poimen, o bom pastor. Conheço, gnosco, as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João, capítulo 10, versículo 14. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 15. Entre o pastor e suas ovelhas há um conhecimento mútuo profundo. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Esse conhecimento não é apenas teórico e intelectual, mas sim íntimo, estreito. O Kalos Poimen, o bom pastor, Jesus Cristo Theosote, tem intimidade com suas ovelhas. O Kalos Poimen, o bom pastor, Jesus Cristo Theosote, deleita-se no relacionamento com as ovelhas. Eu e você não somos chamados mais de servos, mas de filós, amigos, assim como o Pai o conhece e como ele, Jesus Cristo Theosote, conhece o Pai, da mesma forma suas ovelhas o conhecem. É um relacionamento pessoal profundo, íntimo. A Zoé Aionios, a vida eterna, é comunhão com Deus e com Jesus Cristo Theosote. A Zoé Aionios, a vida eterna, é intimidade com Deus e com Jesus Cristo
teossote. Eu e você, cristãos, estaremos com ele, Jesus Cristo Zios teossote. Eu e você, cristãos, iremos vê-lo face a face. Eu e você, cristãos, vamos ser como ele é. Eu e você, cristãos, vamos glorificá-lo e reinar com ele, Jesus Cristo Zios teossote. Eu e você, cristãos, vamos servi-lo e fruí-lo por toda a eternidade na pátria celeste, a nova Jerusalém. Ouça agora, em terceiro lugar, o kalos poimen, o bom pastor, tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. A Bíblia diz, ainda tenho outras ovelhas probatom, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-la. João, capítulo 10, versículo 16. Coloque a palavra de Cristo Jesus em sua mente. Deus prometeu dar a Abraão uma numerosa descendência, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas por Deus e essas pessoas precisam ouvir a voz do kalos poimen, do bom pastor, e ser agregadas ao aprisco de Deus. O rebanho de Jesus Cristo Zios teossote ainda não está completo. Há outras ovelhas probatom dispersas que precisam ser levadas para o aprisco. Isso significa que precisamos, como igreja, fazer missões até os confins da terra. Eis o serviço real. Quero que se lembre disso. O kalos poimen, o bom pastor, Jesus Cristo Zios teossote, morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. As ovelhas que ainda estão dispersas precisam ser conduzidas por Jesus Cristo Zios teossote. É ele, Jesus Cristo Zios teossote, quem chama essas ovelhas e as chama pelo Evangelho. Jesus Cristo Zios teossote disse que elas ouvirão a sua voz. João, capítulo 10, versículo 16. Isso significa que a proclamação do Evangelho é uma missão vitoriosa, pois a vocação é eficaz e o chamado é irresistível. Jesus Cristo Zios teossote não apenas estabelece a missão e garante a vocação eficaz, mas promete comunhão universal com todos os salvos. Então haverá um rebanho e um pastor. Poimen. João, capítulo 10, versículo 16. Guarde isso em sua mente. A igreja de Jesus Cristo Zios teossote, o rebanho do kalos poimen, não é uma denominação. A igreja é um rebanho composto por todas as ovelhas, por todos aqueles e só aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo Zios teossote. Uma grande verdade é proclamada aqui, a saber, o rebanho de Jesus Cristo não estaria mais confiado aos crentes dentre os judeus. O novo período
estava alvorecendo. A igreja se tornaria internacional. A grande bênção do Pentecostes, a era evangélica que o seguiria, são preditas aqui nas palavras de Jesus Cristo. Ouça agora em quarto lugar. O Carlos Poimen, o bom pastor, tem uma voz poderosa. Elas ouvirão a minha voz. João, capítulo 10, versículo 16. Quando uma ovelha, pela qual Jesus Cristo Theosote, o Carlos Poimen, verteu seu sangue, ouve e atende a voz do Evangelho, Jesus Cristo Theosote a conduz ao aprisco. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A eleição divina, longe de ser um desestímulo à pregação, é a garantia do seu sucesso. Ouça agora em quinto lugar. O Carlos Poimen, o bom pastor, tem um só rebanho. Então haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Há muitas igrejas e muitas denominações, mas o único rebanho. Há só um povo, uma só igreja verdadeira, uma só família, uma só noiva, uma só cidade santa. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo Theosote e seguem-no como Carlos Poimen fazem parte desse rebanho, dessa igreja. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, as grandes e preciosas promessas de Cristo Jesus. Em sexto lugar, o Carlos Poimen, o bom pastor, morreu voluntariamente e ressuscitou pelas ovelhas. A Bíblia diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João 10:17. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. O Carlos Poimen é o Rios Theos, o amado do Pai. Ele, Jesus Cristo, Rios Theosote, não morreu como Marte, nem como a vítima do sistema. Embora os judeus e gentios se tenham mancomunado para pregá-lo na cruz, sua morte foi voluntária. A morte de Jesus Cristo Rios Theosote não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O Carlos Poimen, o bom pastor, Jesus Cristo Rios Theosote, tem poder para dar a sua vida e reassumi-la. Fique de olho nas ovelhas de Jesus Cristo Rios Theosote. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque não eram suas ovelhas, Jesus Cristo Rios Theosote passa a falar sobre os privilégios de suas ovelhas. Em primeiro lugar, as ovelhas ouvem a voz do pastor. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João, capítulo 10, versículo 27. As ovelhas
não ouvem a voz de estranhos, mas a voz do kalos poimen. A graça é irresistível. Os que são de Jesus Cristo ouvem as palavras de Jesus Cristo. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Um dia você ouviu a voz do kalos poimen, do bom pastor Jesus Cristo Zios Theosote, e atendeu a ela. Você foi tocado por uma pregação da palavra de Deus, a Bíblia, e o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Seu coração se abriu e você se arrependeu e foi salvo em Cristo Jesus pela fé. Você sabia? Em segundo lugar, as ovelhas são conhecidas do pastor. Eu as conheço. João 10, 27. As ovelhas são amadas pelo kalos poimen, o bom pastor, e conhecidas por ele pessoalmente. O Kyrios, Jesus Cristo, conhece os que lhe pertencem. As ovelhas de Jesus Cristo têm o seu selo. Jesus Cristo conhece você pessoalmente, profundamente, amorosamente. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, sabe o seu nome. Jesus Cristo, Zios Theosote, conhecia Simão e chamou Zaqueu pelo nome antes de você nascer. Jesus Cristo, Zios Theosote, já o amava. Como se sente agora? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, já tinha colocado seus olhos em você. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, amou você primeiro. Jesus Cristo, Zios Theosote, escolheu você não por causa dos seus méritos, mas por causa da generosa graça dele. Jesus Cristo, Zios Theosote, conhece sua natureza. Embora todos sejamos iguais, cada ovelha possui uma característica especial. Jesus Cristo, Zios Theosote, conhece as nossas necessidades. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, supre as nossas necessidades. Você está ouvindo as preciosas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E continue ouvindo. Em terceiro lugar, as ovelhas seguem o kalos poimen, o bom pastor. E elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. As ovelhas ouvem e seguem. O kalos poimen é seu guia. O kalos poimen é seu líder. Elas andam nas verdades da justiça. O kalos poimen vai à nossa frente. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, o kalos poimen não nos empurra. Eu quero que você se lembre disso aqui e agora. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, o kalos poimen não nos fustiga. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, o kalos poimen não nos ameaça com açoites.
Ele, Jesus Cristo, Dios Teosote, vai à nossa frente, prepara-nos pastos verdejantes. Jesus Cristo, Dios Teosote, leva-nos a águas tranquilas. Jesus Cristo, Dios Teosote, atravessa conosco o vale da sombra da morte. Jesus Cristo, Dios Teosote, prepara para nós uma mesa no deserto. Jesus Cristo, Dios Teosote, unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar, como se sente agora. Em quarto lugar, as ovelhas probatam, recebem vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Zoé Aionios, João capítulo 10, versículo 28. A vida eterna não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. A vida eterna, Zoé Aionios, é um presente concebido pelo Kalos Poimen, Jesus Cristo Dios Teosote. As bênçãos das ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote não são apenas terrenas, mas celestiais. As bênçãos das ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote não são apenas temporais, mas eternas. As bênçãos das ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote não são apenas para agora, mas para a eternidade. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Essa vida eterna não pode ser interrompida nem perdida. Do contrário, não seria eterna. As ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote nasceram de novo. As ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote nasceram de cima do céu. As ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote têm seus nomes arrolados no livro da vida. Elas, as ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote, pertencem ao rebanho de Deus. Elas, as ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote, estão no aprisco de Deus. Elas, as ovelhas de Jesus Cristo Dios Teosote, foram predestinadas na eternidade e na mente e nos decretos de Deus e já estão no céu. A vida eterna, a Zoé Aionios, não é comprada por mérito, nem obtida mediante obras. Essa vida é uma dádiva divina, é um presente da graça, é gratuita, mas não barata. Os dons de Deus são irrevogáveis. Jesus Cristo, Dios Teosote, nos dá a Zoé Aionios e não a toma de volta, pois selou-nos com seu selo. Em quinto lugar, as probatam, as ovelhas recebem segurança eterna. A Bíblia diz: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Sheir. João capítulo 10, versículo 28. E ainda mais a Bíblia diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da Sheir, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Arpazo. João capítulo 10, versículo 29. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no Jubileu de Aço da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. O Pai e Jesus Cristo Dios Teosote
garante às ovelhas segurança eterna. Isso não significa que as ovelhas sejam livres de dor, sofrimento e morte. Significa que no momento mais amargo e na hora mais escura, seguem sendo conscientes dos braços eternos que as odeiam e as sustentam. As ovelhas de Jesus Cristo, Osiós Teossote, conhecem uma segurança que todos os perigos e alarmes do mundo não podem fazer naufragar. Pense nisso, nas preciosas promessas de Jesus Cristo, Osiós Teossote. Até no mundo que se precipita para o abismo, as ovelhas de Jesus Cristo, Osiós Teossote, conhecem a serenidade de Deus. As ovelhas de Jesus Cristo, Osiós Teossote, jamais perecem. As ovelhas de Jesus Cristo, Osiós Teossote, são uma dádiva do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. As ovelhas de Jesus Cristo, Osiós Teossote, são o bem mais precioso de Jesus Cristo. Guarde isso em sua mente. As ovelhas são sua herança particular. Jesus Cristo, Osiós Teossote, não é homem para mentir. A nossa garantia não está baseada nos nossos méritos, nem na nossa força. A segurança da salvação não tem como alicerce a nossa fé ou mesmo a nossa perseverança, mas a promessa daquele que não pode falhar. Jesus Cristo, Osiós Teossote. Nossa âncora segura é o próprio Supremo Pastor. Nele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, está nossa certeza. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é a âncora da nossa esperança. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo, Osiós Teossote, está dizendo que nem os lobos, os falsos mestres, os falsos pastores, nem o diabolos podem nos arrebatar das suas mãos. Nossa segurança é absoluta. Nossa salvação tem sua base e sua consumação no céu, a pátria celeste. Nossa salvação tem sua garantia em Deus e nos seus decretos eternos. Nossa salvação é assegurada pelo sacrifício perfeito, suficiente, cabal e vicário de Jesus Cristo, Osiós Teossote. Jesus Cristo, Osiós Teossote, diz que da mão do Pai ninguém pode arrebatar suas ovelhas, e ele e o Pai são um. Estamos seguros nas mãos do Pai e do Filho, Jesus Cristo, Osiós Teossote. Temos a Trindade como garantia da nossa eterna salvação. Estamos escondidos com Jesus Cristo, Osiós Teossote, em Deus. Estamos assentados com Jesus Cristo, Osiós Teossote, nas regiões celestiais. Estamos nas mãos daquele que se assenta no alto e sublime trono. Jesus Cristo, Osiós Teossote. Estamos nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Jesus Cristo, Osiós Teossote. Aleluia! Quinto lugar, você precisa vir a Jesus Cristo, Osiós Teossote. Primeiro, Jesus Cristo
convida você. Seu nome significa Salvador. Você é pecador, mas Ele, Jesus Cristo, é o Salvador. Você tem sede, mas Ele, Jesus Cristo, é a água da vida. Você tem fome, mas Ele, Jesus Cristo, é o pão da vida. Você está perdido, mas Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Você está morto espiritualmente, mas Ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida. Em segundo lugar, o poder de Jesus Cristo encoraja você a vir a Ele. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Os astros obedecem a Jesus Cristo. O vento escuta a voz de Jesus Cristo. As ondas do mar se acalmam diante da palavra de Jesus Cristo. A doença atende a ordem de Jesus Cristo. Os demônios se rendem à autoridade de Jesus Cristo. Os inimigos se prostram diante dos pés de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, tem poder para libertar e salvar você. Portanto, venha Ele, Jesus Cristo, agora mesmo. Terceiro, o amor de Jesus Cristo encoraja você a vir a Ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ama você, importa-se com você. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi à cruz por você. As mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foram rasgadas. Os pés de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foram pregados na cruz. E Ele, Jesus Cristo, foi transpassado no madeiro por amor a você. Ele, Jesus Cristo, ama você com amor eterno. Por isso, venha a Ele, Jesus Cristo. Quarto lugar, o banquete da salvação já está preparado para receber você. Jesus Cristo já fez tudo. A mesa já está preparada. Os céus estão prontos para festejar a sua volta para Jesus Cristo. Os ángelos se alegram com a sua salvação. A noiva de Jesus Cristo, a igreja convida você. Vem! O Espírito de Deus, o Espírito do Deus eterno diz a você, vem! Se você tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Nada neste mundo pode impactar e transformar tanto a sua vida quanto o Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode ficar indiferente ao Evangelho de Jesus Cristo. Os fariseus e os herodianos se posicionaram contra Jesus Cristo para matá-lo. Contudo, ao mesmo tempo, multidões de todos os lados vieram a Jesus Cristo, e Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, as recebeu, curou os enfermos e libertou os
endemoniados, venha agora para Jesus Cristo. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus e tem oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.